Já havíamos demonstrado que, como resultado das colisões dos constituintes de um gás sobre as paredes do constituinte, ou melhor, sobre as paredes que mantém o gás confinado numa determinada região do espaço, portanto, sobre as paredes do recipiente. Como resultado dessas colisões, nós demonstramos que a pressão exercida pelo gás, estou falando de um gás ideal, claro, vezes o volume ocupado pelo gás, PV é igual a 2/3 da energia cinética média dos constituintes do gás. Na realidade, essa energia média pode ser pensado como N vezes a energia média de cada constituinte. Esse é um resultado já obtido, né? Agora, é claro que para a gente determinar a equação de estado, eu preciso determinar essa média aqui, né, como função da temperatura. De forma que nós já sabemos, utilizando a estatística de Maxwell-Boltzmann, sobre a distribuição de velocidades num gás. De forma que, a partir dessa distribuição de velocidades, eu posso determinar a energia cinética média do gás. Então, essa é a ideia agora, né? O nosso problema é de determinar essa energia cinética média. Ora, como é que eu determino a energia cinética média? A ideia é bem simples. A energia cinética média, que é a energia média, né? Porque aqui, se o gás é livre, a energia dele é só energia cinética, né? Então, como é que calcula essa energia cinética média, né? Ora, essa energia cinética média é igual a m dividido por 2 vezes a velocidade ao quadrado média. Agora, se eu tenho uma função de distribuição, fica fácil calcular médias, né? Calcular médias. É um problema que envolve, basicamente, efetuar integrais, né? Eu já tenho a teoria, né, baseada na distribuição de Maxwell-Boltzmann. De forma que a ideia é simples. A velocidade quadrática, porque é disso que nós estamos falando, é importante distinguir, né, v ao quadrado, né, de valor médio de v do módulo da velocidade. Isso também se pode determinar. Nós já havíamos comentado sobre a velocidade média, que é igual a 0, né? O nosso problema, para efeito de determinar a energia cinética, a energia média, né, do gás como um todo, é o problema de determinar a velocidade quadrática, v ao quadrado, o módulo da velocidade ao quadrado, em média. Ora, o que significa a média? Eu tenho aqui uma função de distribuição, portanto, essa velocidade quadrática média, ela é igual, ou é, por definição, né, a integral de v
veja que eu estou falando aqui do módulo da velocidade. Portanto, do módulo da velocidade, quando eu integro de 0 até infinito. Por quê? Ela varia, o módulo da velocidade, a componente sim, a componente varia de menos infinito a infinito, mas o módulo da velocidade varia num gás de 0 até infinito. De v ao quadrado, e assim eu defino todas as médias. Posso ter média de v à quarta, média de v e assim por diante. Então, é igual à integral de 0 a infinito de v ao quadrado vezes f de v. Isso depende da temperatura, né? dv. Se eu tenho aqui a função de distribuição, para calcular a média, eu simplesmente coloco aqui a função que eu quero calcular, a média, vezes f de vt. Em geral, se você quiser a média de qualquer função, v, por exemplo, ou v à quarta, não importa, qualquer função da velocidade é igual à integral de 0 até infinito, né, de v ao quadrado, ou melhor, v à quarta, no caso, né, de f de v t dv. E é assim que a gente calcula médias, né? Então, o nosso problema agora é um problema de matemática, né, de determinar v ao quadrado médio, né? É claro que para energia, depois eu tenho que multiplicar por m sobre 2, né? M sobre 2 vezes v médio ao quadrado, né? Ora, estamos diante, portanto, da seguinte integral. V ao quadrado, em média, ou seja, a velocidade quadrática, média, o módulo de v ao quadrado em média, é igual à integral de 0 a infinito de e elevado a menos, vamos colocar primeiro aqui a função m vezes v ao quadrado sobre 2kt. Tá? E agora eu tenho v ao quadrado, que é o que me interessa, vezes o v ao quadrado da função de distribuição. Então, aqui eu tenho v à quarta potência, né? Eu tenho V2 vezes o V2 que vem daqui. E, finalmente, agora, mas eu quis separar aqui a parte da integral a ser efetuada e, finalmente, aqui eu tenho dv. Eu tenho que efetuar, então, integrais desse tipo. Tenho um termo agora que é 4π vezes n, né? 4π vezes n, e, finalmente, aqui eu tenho m sobre 2 vezes π vezes kt, elevado a 3 meios. Né? Isto não entra no cálculo da integral. Eu tenho integral, portanto, de 0 a infinito de dv, de e elevado a menos m vezes v ao quadrado sobre 2 vezes kt, né? E vou só encaminhar a forma de se calcular integrais desse tipo aqui, né? Tudo começa com a determinação de uma integral que nós vamos chamar de I de beta,
quem é I de beta, nós já encaminhamos esse problema antes, né? I de beta, nós vamos designar por I de beta a integral do seguinte tipo, que é uma integral relativamente fácil, né, de ser efetuada, né? I de beta é a integral de V vezes E elevado a menos V2 vezes beta, e essa integral é efetuada, então, de 0 a infinito. E agora, integrais desse tipo, né, com um certo número de potências aqui, né, eu posso calcular derivando com respeito a I de beta. Eu também quero chamar a atenção para uma outra integral que a gente havia definido, né, anteriormente, que eram integrais do tipo integral de menos infinito até infinito de elevado a menos, digamos, kx ao quadrado dx, né? O fato é que a partir de integrais desse tipo, como é feito inclusive no livro-texto, na apostila, a gente acaba chegando ao seguinte resultado, né, depois de efetuar estas integrais, que é a energia média, ela é função da temperatura, e essa função da temperatura, no caso de um gás que não tem graus de liberdade internos, essa energia média, ela é igual a... Tem um N aqui. Esse N permanece, está sempre lá, né? N, porque eu tenho aqui esse N, coloco esse N em evidência e agora eu tenho que efetuar as integrais. Então, essa energia média é igual a N vezes 3 meios de kT. Veja que agora, utilizando a distribuição de Maxwell-Boltzmann, eu consigo fazer uma previsão sobre a energia média. E essa é a maneira mais fácil de calcular a energia média de um gás ideal. Efetuando esta integral aqui, esta integral. Você pode também recorrer a tabelas, aí tanto faz, tá certo? Temos aqui uma integral, né, desse tipo, né, para ser efetuada. E efetuando a integral, nós vamos obter que m vezes v ao quadrado sobre 2 é igual a 3 meios de kT. Então, isso é um exercício já, determina a energia média. Agora, é claro que isso é importante para a equação de estado, porque a partir dela eu concluo que PV é igual a 2/3 dessa energia média, e essa energia média é igual a N vezes K vezes T vezes 3 dividido por 2, cancela, 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 portanto, concluo que num gás ideal nós temos esta equação de estado. PV é igual a N vezes K vezes T. Utilizando o quê? A mecânica estatística de Boltzmann.